Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra lida, porque inspirada mesmo pelo Senhor, pelo Teu Espírito. E nada melhor do que ter o autor da palavra, o Senhor, ao nosso lado e trabalhando em nossa mente, em nosso coração agora, para dar-nos o entendimento e aplicarmos à nossa vida aquilo que a Bíblia tem a nos falar nesta manhã. Fala, Senhor. Então somente o Senhor fala, para que então somente o Teu nome seja glorificado nesta igreja e nas nossas vidas. E nós não saímos daqui vazios, mas cheios da Tua palavra. É no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Nós vemos nesta passagem Jesus atuando em dois ambientes diferentes. Primeiro na sinagoga, o lugar de estudo da palavra, o lugar de culto. E também depois à beira-mar, onde os homens se encontravam para ir à pesca. Então vemos Jesus atuando no ambiente religioso e no ambiente secular, na vida do dia a dia. E para que nós possamos tirar proveito desse tema, desse texto, onde nós vemos um povo duro de coração, nós vamos primeiro voltar os olhos para o ambiente religioso, onde tudo começou, ali na sinagoga. E depois então nós vamos caminhar com Jesus para a beira-mar, para onde ele foi com os seus discípulos. Ali na sinagoga, Jesus revelou a compaixão e o amor de Deus de maneira incontestável. Ninguém podia negar que Jesus estava ali para operar maravilhas e que ele veio de Deus. E observando Mateus capítulo 12, versículo 17 a 21, onde Mateus também relata esta passagem, nós vemos que Jesus aproveitou a oportunidade para anunciar ao povo ali quem ele é, que ele é o Messias e que ele veio trazer salvação não somente aos judeus, mas como diz Mateus 12, 21, também aos gentios. Alguma coisa que eu creio mexeu com a estrutura ali dentro de uma sinagoga, num lugar onde os judeus só permitiam a entrada de judeus, dizer que Jesus veio para salvar também gentios. O quadro, eu peço que os irmãos imaginem comigo, era um quadro de causar pena, não somente da condição espiritual daquele povo, pelo que nós vemos a resistência a Jesus, mas também pela situação do homem que ali estava. O homem tinha as mãos mirradas, ele não podia trabalhar, ele dependia da compaixão dos outros, porque estava impedido com a sua mão mirrada de trabalhar. E os espectadores, os que estavam ali, a Bíblia diz, observando, para ter do que o acusarem. Nenhum disse: Senhor, cura esse homem, ele está impedido, nós sabemos que o Senhor tem curado tanta gente, cura esse homem, para que ele possa voltar a trabalhar. Não, ao invés disso, eles estavam esperando que Jesus o curasse. Para eles, o homem era como uma isca, para atrair Jesus, era como uma armadilha, para atrair Jesus a fazer alguma coisa, porque eles sabiam que Jesus tinha um coração cheio de compaixão e jamais deixaria de atuar quando houvesse alguém em necessidade. Então, esperavam ali como lobos vorazes a oportunidade para atacarem Jesus. Eu fiquei pensando, já seria algo irracional se eles tentassem impedir um médico ou um cirurgião de, pelos métodos normais da medicina, atenderem aquele homem. Porque Jesus disse: qual de vós, quando o seu jumento cai no buraco, vocês não vão lá tirá-lo? Ele disse, não é? Vocês fazem isso por um jumento? Em outra passagem, claro. E não iria cuidar de um homem que precisasse. Já seria algo, para mim, irracional. Mas acusar Jesus, eu creio que isso já era alguma coisa absurda. E os irmãos parem e pensem por quê. Não era simplesmente porque se trata de Jesus, que nós adoramos e sabemos que é o Filho de Deus, mas porque Jesus não fazia nenhum esforço físico para curar ninguém. Ele curava pela palavra. E eles não podiam ter do que acusar, porque no sábado, na lei dos fariseus, não tinha nada que proibisse alguém de falar. Então, o
poder da palavra de Jesus os incomodava. A segunda coisa é que eles não podiam impedir o homem de se levantar e ir para o meio. Mas é um esforço físico, então eles não poderiam ter ido à sinagoga, porque eles tiveram que andar de casa até a sinagoga. E teriam que voltar para casa andando. E era sábado. Então, se eles tinham que fazer todas essas coisas em maior proporção do que o homem ir só para o meio e estender a mão, porque não vem me dizer que eles iam ali para a sinagoga e ficavam com a mãozinha assim, ninguém levantava a mão nem para coçar a cabeça. Ninguém nem levantava a mão para pegar o rolo da lei para acompanhar a leitura. Então, o que nós vemos aqui é que havia realmente uma oposição maligna à ação de Jesus, à ação do Espírito Santo. E essa oposição era feita pelos líderes religiosos. As pessoas que estudavam as Escrituras, que melhor do que ninguém deveriam saber que ali estava se manifestando a glória de Deus. O povo não fazia parte disso. A oposição, infelizmente, era feita na casa de Deus, no lugar de culto, no lugar onde podiam pegar a palavra e examinar se tudo que Jesus falava era verdade. E Mateus menciona que ele citou Isaías, o profeta Isaías, referindo-se a ele. Quando Jesus estava sendo glorificado, o inimigo se sentia incomodado. Isso sempre aconteceu, acontece nos dias de hoje, mas o que me chamou a atenção é que Jesus tratou com os opositores com firmeza. Versículo 3 e 4 fala que ele condoeu-se no coração, mas ele tratou com firmeza. E Jesus deu a eles, na sua compaixão, no seu amor, duas oportunidades. Primeiro, ao sentimento. Jesus chamou o homem para vir para o meio, para que, vendo o homem com aquela mão atrofiada, não sei como estava, mas era uma mão que qualquer um podia notar, sentissem compaixão dele e se livrassem de toda a maldade que havia no seu coração, porque Jesus condoeu-se da maldade que havia no coração deles. Então, primeiro, Jesus dá uma oportunidade. Jesus chama o homem para o meio, para que o sentimento deles pudesse estar certo, eles corrigissem, se arrependessem do seu coração duro, da sua maldade. Em segundo lugar, Jesus apela à consciência. Ele mexeu com o sentimento, agora ele mexe com a mente, com o raciocínio, para a gente pensar. Quando o homem se pôs em pé diante de todos, e o coração do povo ainda estava duro, Jesus perguntou no versículo 4: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Não podia haver pergunta mais clara, mais honesta, mais justa do que essa. E eles sabiam que a resposta certa iria condená-los, porque a Bíblia fala que depois que Jesus saiu, eles se reuniram com os herodianos para ver como poderiam matar. E eles estavam onde? Num bar bebendo? Estavam alto, por isso falavam isso? Não, estavam num lugar de adoração a Deus. Eram como sepulcros caiados, como Jesus disse mesmo, por fora uma santidade, por dentro uma maldade horrível. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E então Jesus perguntou: salvar ou matar? Porque Jesus sabia que eles queriam matar. Por isso eles se calaram. E Jesus olhou ao redor, diz o versículo 5, com indignação. Condoeu-se pela dureza dos seus corações. E eu penso que para olhar ao redor é porque os fariseus estavam em grande número. Ele não olhou para uma direção onde tinha, ele olhou ao redor, ele virou, olhou, ninguém escapou ao olhar do Senhor. Ele olhou, estavam como lobos esperando para o atacar. E essa dureza de coração causou indignação no Senhor. Essa atitude contra a expansão do reino de Deus, porque Jesus veio anunciando o reino de Deus, como vemos logo no começo do capítulo 1 de Marcos, como estudamos, deve causar também indignação no nosso coração. Nós não podemos ficar indiferentes
a dureza do coração do povo. Nós temos que orar por eles, temos que clamar por eles, mas também precisamos deixar bem claro para não se oporem à obra do Evangelho, ou serão alvos da ira de Deus. Porque Jesus disse: eu não vim para julgar, mas para salvar. E no versículo 5 nós vemos que Jesus ficou irado. Quando o homem resiste à obra do Espírito Santo de Deus, à obra de Deus, isso entristece o coração de Deus. E nós não podemos ser indiferentes, deve entristecer o nosso também. Agora, ninguém recebeu mais ofensa por fazer a vontade de Deus do que Jesus, por fazer a vontade do Pai. Mas entre ele curar o homem no dia de sábado, ou agradar aos fariseus, Jesus escolheu ofender os fariseus, mas atender a necessidade daquele que veio para cultuar, buscando a bênção de Deus, que teve coragem de estender a mão em obediência à sua palavra, e ele atendeu à vontade do seu coração. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O inimigo não queria que ele fizesse isso. E eu imagino que aquele homem, ele devia saber como os fariseus eram duros com quem saísse fora dos seus pontinhos da lei. Mas mesmo assim, diante dos olhares maldosos, porque todos estavam esperando para ver se Jesus trataria de curar o homem, mesmo assim ele levantou e foi para o meio. Ele era um homem de coragem. Ele podia estar com a mão atrofiada e não podia trabalhar, mas ele queria sair dessa situação. Ele não estava acomodado à sua situação. Ele queria a bênção de Deus, e ele estendeu a mão para Jesus. E estendendo a mão para Jesus, ele recebeu a bênção. Agora ele tinha a mão para ganhar o seu próprio sustento, para abençoar outras pessoas e para servirem a Deus. O inimigo quer que as nossas mãos fiquem mirradas como desse homem. O inimigo quer que nós não tenhamos liberdade de falar. Se você vê a ideia da sociedade moderna, você tem que ter muito cuidado, tem que estar sempre politicamente correto na maneira de falar. Não falar nada que possa ofender os outros, ou insinuar que a religião dele não salva, que só Cristo salva. É como pondo uma mordaça, impedindo que o crente pregue, como atando nossas mãos para que fiquem mirradas, para não fazer a vontade de Deus, porque quanto mais mirrada estiver a nossa mão, mais impedida, menor será o alcance do Evangelho, menos pessoas ouvirão a palavra de Deus, menos poder de Deus é revelado, o povo não tem alegria, não vê o que Deus está fazendo, e não pode ser salvo. O inimigo quer que você, meu irmão, minha irmã, pense negativamente quando fala de compartilhar o Evangelho de Cristo. Quer que eu pense negativamente. De que adianta falar? Esse povo tem o coração duro. Eles não querem nada com o Evangelho. Essa é a ideia que o inimigo quer colocar na nossa mente. Eu vou incomodar o meu amigo, ele vai ficar chateado comigo. Jesus tinha toda uma sinagoga olhando, e todos os líderes prontos para atacar. O homem tinha toda uma liderança religiosa, da qual ele fazia parte como religioso. Ele não fazia parte da liderança, mas daquela religião, e ele sabia que ele ia sofrer opressão por parte dos líderes religiosos, se ele desobedecesse os seus líderes e obedecesse Jesus. Mas ele foi para a E aqui nós aprendemos a quinta lição. Os líderes religiosos não davam liberdade a Jesus no lugar de culto. Eles não queriam ver Jesus mostrando o seu poder, a sua glória, atuando em favor de quem precisava. E por causa disso, Jesus se retirou. Interessante. E por Jesus não ter liberdade para atuar,
Aqueles que queriam mais de Cristo se retiraram com ele. E aqueles líderes religiosos ficaram sem ninguém. Porque os irmãos leem o texto e veem que uma multidão saiu seguindo Jesus. E em seguida nós vamos então para a beira-mar. Jesus deixa a sinagoga, deixa o lugar de culto, devia ser muito bonito, mas se tornou um lugar vazio. E se os nossos cultos, Deus não se manifesta, se Deus não tem liberdade para atuar, se o Espírito Santo não trabalha no nosso coração, é vazio. O que precisa encher o templo é a glória de Deus. Em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías foi à casa de Deus. E não fala que era dia de culto, mas fala que a glória do Senhor enchia o templo. E o que nós precisamos é que a glória de Deus encha o nosso culto, encha os nossos encontros. Que nós tenhamos sempre consciência que Deus está trabalhando em nosso meio. Que nós temos a consciência que Deus está com liberdade falando à nossa mente, ao nosso coração, e que nós estamos inclinados a ouvir a voz de Deus quando Ele fala: estende a mão, vem para o meio. Eu estendo a minha mão. Eu não fico com ela ressequida, atrofiada. Ou seremos abandonados também como aqueles foram. Porque quem quer Jesus, nós vamos seguir Jesus. Jesus foi para a beira-mar, agindo fora da sinagoga. Versículos 7 e 8. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. O que fazia as multidões deixarem tudo para seguir Jesus? Entristecer seus líderes religiosos, virou a costa para aqueles homens e Jesus saiu. Eu imagino toda aquela multidão saindo atrás, e mais gente de fora vindo. O quê? Eles ouviam quão grandes coisas Jesus fazia. É quando nós contamos quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres, que as pessoas nesse mundo triste vão querer saber de onde vem essa alegria. E nós podemos dizer: é do Senhor. Notem também que, versículo 10, todos quantos tinham algo mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Quem não tem algum mal? Quem não tem um problema? Quem não tem uma luta? Até o crente mais santo, ele tem o mal de ainda não ter alcançado o ideal de Deus. Paulo fala: não alcancei, ainda prossigo para o alvo. Agora, o que me chama a atenção é que todos se arrojavam. Ninguém ficava com gentileza esperando: deixa o outro ir primeiro, se houver tempo eu vou. Não. Cada um queria chegar primeiro que o outro. Todos se arrojavam, a ponto de Jesus falar: deixa um barquinho aí pronto, porque essa multidão está muito grande e vai ter hora que eu vou precisar sair da vez aqui. Por que se arrojavam sobre Jesus? Porque queriam ser tocados por Ele, queriam tocá-lo, queriam estar mais perto dele. E eu creio que nós, como crentes, se somos discípulos, seguidores de Jesus, nós devemos ter a mesma sede de Deus, o mesmo interesse de estar cada vez mais perto do Senhor, através da nossa palavra, estudando a palavra de Deus, orando, mantendo uma vida em comunhão, cultuando a Deus, cultivando isso, não somente no local de culto, mas quando vamos para o nosso local de trabalho também, lá fora. Porque agora nós vemos Jesus indo para o mar, a beira-mar. Isso representa a vida cotidiana do dia a dia, onde as pessoas estão vivendo. Eu creio que isso é fascinante para quem ama Jesus. Para nós que amamos o Evangelho, é fascinante ver pessoas buscando a Deus com alegria, querendo estar cada dia mais perto dele. E saber que nós somos parte disso, que Deus está nos usando. Porque aqueles discípulos que diziam quão grandes coisas Jesus fazia, eu creio que eles se sentiram recompensados quando viram grande multidão vindo, e a Bíblia diz: é porque vocês contaram quão grandes coisas Jesus tem feito. Isso nos alegra. Mas quando alguém não se alegra, quando alguém não tem prazer nisso, quando alguém critica a igreja, quando critica os irmãos, quando só vê defeito, é porque não está vendo o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Eu estava ali sentado, e eu fiquei com uma pena que o Wagner grava só a mensagem. Eu estava pensando, se ele gravasse esse grupo de louvor, para o grupo de louvor ver, como é bonito. Não estou criticando, hein, Wagner?
Sogra é fogo, né? E o pessoal fala mal da sogra, né? Mas, Wagner, quando você puder, vale a pena, que é muito bom. É bom ver o povo de Deus vindo para frente para louvar com alegria. É bom ver a congregação levantando a voz para glorificar a Deus. É bom ver o crente vivendo lá fora de maneira que glorifica a Deus. É bom ver Cristo tendo liberdade de ação no meio da igreja, no meio do seu povo, liberdade para ser Senhor. Até quando o meu sentimento é de mágoa, é de tristeza, eu estou aborrecido com alguém, se Cristo é Senhor, eu devo ter compaixão, pedir perdão e orar com amor por aquela pessoa. Porque onde Jesus está, Deus reina, e Deus é amor. Deus nos deu, como crentes, o ministério da reconciliação em Cristo. Então nós podemos pedir a Deus que não deixe que as nossas mãos estejam jamais mirradas, encolhidas, esperando que outro vá e faça. Não, eu quero fazer com alegria. O que precisa, Senhor? Como posso eu servir? Sou sempre eu. Graças a Deus, Senhor, porque o Senhor ainda não me pôs de lado, eu ainda continuo rezando. Que pena se não fosse eu. Que pena se eu não pudesse. Que pena se o Senhor não me usasse. Nós podemos ver de duas formas. Ou pensar que outros poderiam fazer, mas eu estou sempre fazendo. E isso não é verdade. Porque Elias uma vez falou: Senhor, todos os teus profetas estão mortos. E o Senhor disse: não, meu amigo, ainda tem uma multidão de profetas que não comeram e não beberam a comida de Jezabel. Ainda tem uma multidão. Não foi só você que me serviu e ficou fiel. Às vezes nós, como crentes, pensamos assim. Nós achamos que somos só nós. E o homem podia pensar: mas só eu levantar na frente de toda essa gente e ir para o meio? Senhor, chama mais algum que está doente aí, porque pelo menos divide esse olhar de ira desse povo. Ele estava interessado na condição espiritual dele. Ele estava interessado em receber o que ele precisava. Ele estava interessado em receber a bênção do Senhor. E ele não olhou para quem estava ao redor, o que os outros iam dizer. Ele caminhou para o meio e estendeu a mão. E ele foi curado. Meu querido irmão, minha querida irmã, minha oração é que minhas mãos e suas mãos estejam sempre estendidas para o Senhor. E que nunca venhamos ser pessoas duras de coração. Porque os duros de coração resistiram à obra de Deus de maneira aberta. Mas às vezes nosso coração pode ir endurecendo e nós resistimos à obra de Deus de maneira coberta. Quando o Espírito mostra na nossa vida que nós precisamos mudar alguma coisa na nossa atitude, na nossa palavra, que nós precisamos dar mais do nosso tempo para o Senhor. Quantas coisas que eu tenho que ver na minha vida para que meu coração continue sendo como uma boa terra, onde a palavra cai e produza resultado. Eu não sei da sua, cada um sabe de si, mas cabe a cada um de nós examinar o nosso coração e ter coragem de marchar em direção a Jesus, estender a mão e dizer: Senhor, abençoa, clamar, nos arrojarmos, a cercarmos mais perto dele, querendo tocá-lo, como a multidão fazia. Porque o Senhor está pronto a nos abençoar. Ele é a fonte de todo bem. Cabe a nós termos um coração aclarecido e inclinado para fazer a sua vontade. Porque se o Senhor me abençoar, eu poderei abençoar outros. Se o Senhor não me abençoar, como poderei eu abençoar? Aquele homem, quando foi curado, ele podia agora servir a outros com a sua mão. Mas enquanto não foi, ele não podia. E assim também na igreja de Cristo. É à medida que Deus vai tomando mais senhorio da minha vida, cuidado, autoridade sobre mim, é que Ele vai se manifestando mais. E assim é na igreja também. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde de ter um coração empedernido, endurecido. Que possamos ter um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Porque quando nós quebrantamos na presença do Senhor, o Senhor nos exalta. Que o que se humilha é exaltado. E a glória do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, enche o nosso coração. Ele traz um renovo, porque quem está em Cristo é nova criatura. O Senhor faz coisa nova.
Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor faça isso. Que o Senhor não permita que nossos corações sejam endurecidos à ação do Teu Espírito Santo. Que não fiquemos presos simplesmente à liturgia, ao ritual religioso, ao encontro de adoração, mas muitas vezes limitado ao nosso modo de ser, de fazer. Que o Teu Espírito trabalhe em nós. Que o Teu Espírito fale a nossa mente, ao nosso coração, nos mostrando onde nós precisamos dedicar mais ao Senhor, onde nós temos deixado de ser crentes mais dedicados no dia a dia também lá fora, na leitura da nossa Bíblia, no tempo de oração com o Senhor, nas oportunidades de contar quão grandes coisas Jesus tem feito, para que outros também venham a Jesus. O Senhor diz que multidões vinham, e nós queremos pedir que o Senhor continue fazendo isso hoje, arrastando multidões, pessoas que queiram mais de Cristo, através do nosso testemunho, da nossa vida, dos cultos vivos e alegres da nossa igreja. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos um coração malhado, não duro, um coração inclinado a fazer a Tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. 400